A cidade de Barcelona é uma cidade impressionante, que foi mudando ao longo do tempo, se tornando a primeira em tecnologia. E um exemplo disso é o seu planejamento, com suas largas ruas e avenidas, bem como suas praças e bulevares emblemáticos. Se tornou uma referência do planejamento urbano em todo o mundo, o que lhe deu reconhecimento e parte da beleza que ela brinda aos seus visitantes. Mas como foi planejado? Quem foi o cérebro por trás disso? E por que Barcelona é tão quadrada? Nesse vídeo, vamos responder a todas essas perguntas. Ao longo do século XVIII e parte do século XIX, a situação sanitária e social da população de Barcelona se tornou asfixiante. A muralha medieval, que permitiu à cidade resistir a inúmeros ataques entre 1641 e 1714, representava agora um freio na expansão urbana. Os 6 quilômetros dessa muralha, que cercavam a superfície de um pouco mais de 2.000 quilômetros quadrados, já não era suficiente para suportar o crescimento demográfico que a cidade sofreu ao longo desses anos. O total da população, no ano de 1821, chegou a 187 mil habitantes. As condições sanitárias pioravam devido à densidade demográfica e à falta de infraestruturas sanitárias como redes de esgoto e água potável. Na época, Barcelona tinha uma grande importância militar e estratégica, graças à fundação da sua cidadela. E qualquer tentativa de povoar os vales fora das muralhas era impedida com a demolição das construções, porque supostamente impediriam a defesa da cidade. Então, em 1841, a Prefeitura de Barcelona convocou um concurso para desenvolver a cidade fora dos seus muros, escolhendo em 9 de setembro a obra proposta por Pedro Filipe Monló. Nesta obra, o médico propôs em seu escrito expandir a cidade entre o rio Llobregat e Besòs, argumentando que contribuiria para o desenvolvimento industrial da cidade de Barcelona. Mas não foi até 1854 quando foi dada a ordem de derrubar as muralhas. Embora a ordem ditasse a manutenção do paredão do mar, o castelo de Montjuïc e a cidadela. No entanto, esse foi o prelúdio do que aconteceria com a cidade anos depois. Após a demolição das muralhas, a Câmara Municipal, mais uma vez, lançou um concurso para projetar a expansão da cidade. Este projeto consistia em uma grade que circundava a antiga cidadela e que, nas próprias palavras de Rivera, afirmava que os proletários não poderiam viver no que propriamente teria de ser chamado a cidade de Barcelona. No entanto, juntamente com o concurso da Câmara Municipal, o governo central de Madrid escolheu a Jael de Fontcerdá para construir o chamado Plano Cerdà, estabelecendo a primeira pedra em 4 de setembro de 1860, com a rainha Isabel II, na atual Plaça de Catalunha. No que diz respeito ao concurso municipal, 13 projetos foram apresentados. Estes foram focados, na grande maioria, nos casos de solução da estrada Barcelona a Gràcia. Durante muito tempo, foi considerada urbanisticamente como um passeio de Gràcia, ocupando a área menor e estava destinada a levar menos pessoas. Em termos de plano, o plano de Cerdà consistia em urbanizar a cidade, a partir do rio Llobregat al Besòs, como havia sido proposto antes por meio de uma grade quase uniforme, apenas alteradas por certas avenidas diagonais e a cidade velha de Barcelona. Sua ideia principal era fazer justiça social urbana com um corpo humanitário, que daria conforto e igualdade aos seus cidadãos sem diferenciação se eram ricos ou pobres. Ildefonso Cerdà ficou tão preocupado que realizou um estudo sobre as condições de vida dos barcelonenses que residiam na que hoje conhecemos como Cidade Velha e verificou que os principais problemas daquele lugar eram densidade, mobilidade e mortalidade. Uma rua estreita significa mais mortes em caso de epidemia. Para resolver tais problemas, tentou tornar a cidade mais higiênica, com melhor mobilidade, mais saudável e a extensão de ruas maiores. E o mais incrível no plano proposto por Cerdà é que ele conseguiu prever o crescimento ilimitado dessa cidade, com a ausência de centros privilegiados pelo seu caráter geométrico, matemático e visão científica. Esse urbanista teve um papel fundamental para os parques e jardins interiores dos quarteirões em Barcelona. Entre as principais novidades se destacavam os quarteirões octagonais para facilitar a circulação e orientação, o que permite que todas as casas, sem exceção, recebam a luz natural do sol, ventilação,
como pediam os movimentos higienistas daquele momento. Ele se preocupou especialmente com a largura das ruas, definindo uma largura nunca antes vista, em parte para fugir à grande densidade populacional que a cidade vivia, mas também para pensar num futuro motorizado, com espaços próprios e separados dos espaços de convivência social. O que continua a surpreender até hoje é a capacidade de Cerdá de prever a proeminência dos meios de transporte no traçado da cidade, um fator que permitiu a Barcelona adotar as profundas mudanças que os tempos trouxeram. É como se ele esperasse 160 anos atrás o que estaria acontecendo na atualidade. O plano previa ruas interiores de 20, 30 a 60 metros de largura. Este é um dos aspectos fundamentais da expansão de Barcelona, onde hoje podemos considerar a introdução de corredores de ônibus, ciclovias, vias verdes, porque o critério com qual as ruas foram projetadas foi, em princípio, a independência dos diferentes meios de transporte. Os quarteirões, por outro lado, têm uma construção em apenas 2 dos seus 4 lados, o que dá uma densidade aproximada de 800 mil pessoas no projeto completo. Cerdá concebeu 2 formas básicas de localização dos edifícios. Em um, apresentou 2 blocos paralelos, localizados em ambos lados opostos do quarteirão, deixando seriamente um grande espaço retangular destinado a um jardim interior, e o outro apresentando em forma de L, deixando o resto um grande espaço quadrado que também serviria de jardim. A sucessão de quarteirões do primeiro tipo daria como resultado um grande jardim longitudinal que atravessava as ruas, e o agrupamento de 4 quarteirões do segundo tipo, convenientemente dispostos, formava uma grande praça construída e atravessada por 2 ruas perpendiculares e com seus 4 jardins unidos em um. Esse tipo de empreendimento foi denominado pelo mesmo Cerdá como expansão ilimitada de uma malha regular e imperturbável ao longo do traçado urbano. Ao contrário de outras propostas que quebravam seu ritmo repetitivo para colocar espaços verdes ou serviços. A proposta de Cerdá permitiu definir uma repetição contínua no plano com a capacidade de alterá-lo quando apropriado. Esse é o resultado de por que Barcelona é tão quadrada. Apesar do bom desenho do projeto, ele sofreu várias opiniões contrárias, devido ao seu caráter anti-autoritário, anti-hierárquico e igualitário. Um plano que tocava diretamente a visão burguesa que preferiam como referência de uma nova cidade, Paris ou Washington, com uma arquitetura mais particularista. E vale ressaltar que a expansão contínua da cidade de Barcelona foi feita de forma precária, mas consistente, e que os proprietários pagaram o parcelamento e as transferências do terreno, bem como a primeira organização e a definição do aço nas construções, introdução de árvores. Desta forma, falar da expansão é marcar um antes e um depois na estrutura da cidade e no planejamento urbano. Tudo isso influencia muito como a cidade de Barcelona se desenvolveu, se tornando referência mundial nesse assunto em todos os tópicos de mobilidade e espaço público. E é claro, a arquitetura que resultou belíssima e diversificada numa cidade incrível como é Barcelona. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Até logo!